Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Processo Administrativo Disciplinar, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, voltado para todos os servidores da UFMT, de todos os campi. Temos também servidores do IFMT, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Sejam também muito bem-vindos. O curso tem basicamente os seguintes objetivos. Além de capacitar o servidor para integrar futuras comissões de processo administrativo disciplinar e sindicância, nós também queremos que você possa aplicar esses conceitos no seu dia a dia enquanto servidor público. Nós vamos trabalhar aí diversos conceitos jurídicos, diversos diplomas normativos, tanto a Lei 8.112/90, que é o nosso conhecido Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos da União, e também a Lei 9784/99, que é a principal lei de processo administrativo no âmbito federal. Nós vamos ver mais para frente que essas leis, antes de se excluírem, elas trabalham em conjunto. Ao longo de todo esse trabalho, nós pretendemos dialogar com você intensamente, trocar conhecimentos, porque de um lado nós temos uma certa experiência em processo administrativo disciplinar, mas você também tem experiência ao longo de sua carreira como servidor, experiências que você já viveu no seu dia a dia, e eu tenho certeza que a sua participação será de grande valia para a formação do nosso conhecimento. Nos instrutores, nós somos servidores aqui da Universidade Federal, o Edson Fogaça Marques, a Pamela Mariana Figueiredo da Nóbrega e eu, Rudy Flávio da Silva Abreu. Todos nós somos servidores aqui da UFMT Campus de Cuiabá e somos membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Primeira parte do nosso módulo, nós vamos falar sobre Introdução ao Estudo do Direito Administrativo Disciplinar. Nós vamos fazer breves considerações com relação a alguns conceitos do direito que são importantes para a matéria disciplinar. Nosso objetivo é mais ou menos estabelecer uma certa homogeneidade no comportamento dos servidores quando estiverem atuando em comissões de processo administrativo, né? Queremos que todos possam partir de um mesmo patamar. Primeiro tópico, então, uma matéria mais propedêutica, vai falar sobre as relações entre direito, ética, moral e justiça. Por que direito é importante quando a gente fala de processo administrativo disciplinar? O direito é importante porque a atividade da administração pública ela é inteiramente vinculada. Ao que a administração pública é vinculada? A administração pública é vinculada à lei. A margem da administração pública de atuação discricionária, ou seja, de administração conforme seu juízo de oportunidade e conveniência, ela é restrita à moldura legal. Então a lei traz balizamentos e dentro desses balizamentos o gestor público tem uma certa discricionariedade para atuar, mas essa discricionariedade ela está limitada pela lei. Nesse contexto, então, qual é a relação da moral com esse conceito de direito? Nós, enquanto servidores públicos, nós damos cumprimento às determinações da lei. Nós somos os braços da administração pública, através dos servidores públicos que a administração atua. Eu pergunto então, os meus valores morais podem interferir na minha conduta dentro da administração pública? Os valores morais, eles têm natureza particular, eles têm natureza pessoal. A moral é a maneira como eu aplico no meu dia a dia certas convicções valorativas, certo? Quando eu atuo dentro da administração pública, eu não posso agir de acordo com os meus próprios princípios morais. Eu tenho que seguir uma maneira uniforme de valorar. E essa maneira uniforme de valorar é chamado de ética. Então a ética é esse conjunto mais ou menos homogêneo de valores que um determinado grupo possui. Então, nós podemos dizer que dentro da atuação do servidor público enquanto braço, né, da administração, eu tenho que ter um comportamento que se adequa aos valores éticos
que a administração pública impõe, certo? Isso significa que os meus juízos de valores não interferem de nenhuma maneira na minha atuação enquanto servidor público? É claro que não. As concepções morais individuais, elas constituem a própria maneira de ser do indivíduo. O que nós salientamos é que a moral, por ser de natureza subjetiva, ela não pode suplantar aquilo que se espera de um comportamento valorativo coletivo, né, do servidor público. Então, se eu tenho um mandamento ético, né, a minha concepção moral individual não pode querer suplantar as determinações éticas, não é? Que o servidor fica vinculado, né, enquanto membro da administração pública, né? Então, enquanto cumpridor dos preceitos da lei, ok? Além disso, qual seria a correlação entre o direito e a justiça? Muito bem. O direito, ele é construído através dos nossos representantes parlamentares que constroem as leis baseados nos valores, nos anseios das camadas que eles representam no Congresso Nacional. Então, todos os diplomas normativos deveriam, em tese, representar esses valores e essas concepções de justiça que os membros da sociedade compartilham, certo? Isso, todavia, nem sempre é correto, principalmente porque o direito tem como meta principal pacificar as relações sociais, bem como estabilizar essas relações. O que significa estabilizar as relações sociais? O direito tem como objetivo principal dar previsibilidade às nossas condutas. Sem estabilidade das relações sociais, você não tem desenvolvimento econômico e você não tem propriamente um desenvolvimento social. Então, a função principal do direito é dar estabilidade às relações sociais, é segurança jurídica, ok? Indo mais além, nós vamos falar de fontes do direito administrativo disciplinar. As fontes do direito como um todo são as leis, os princípios jurídicos, os costumes, a jurisprudência e os pareceres dos órgãos de controle. Em geral, elas são fonte do direito como um todo e mais especificamente para o direito administrativo disciplinar. Que leis são essas? Bom, a lei principal, como nós sabemos, é a lei maior, a Constituição da República, né? Todas as leis decorrem da Constituição, devendo guardar com ela adequação, compatibilidade. Então, a Constituição é a lei maior, a Constituição é a lei maior da qual todas as demais leis decorrem. E que leis são essas? Você tem leis complementares, você tem leis ordinárias, você tem regulamentos, você tem decretos, instruções normativas, você tem resoluções, portarias. Então, todo esse conjunto, esse arcabouço legal tem aplicabilidade, ok? Princípios jurídicos. O que seria princípios jurídicos? Aí no seu material você vai encontrar uma definição de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele vai dizer que princípio jurídico é o mandamento nuclear de um sistema, né? O que significa isso? O princípio jurídico, ele vai determinar o alcance da norma, o bem jurídico da vida que deve ser tutelado, protegido pela norma. O princípio jurídico, ele vai dar vida, vai dar ânimo à disposição legislativa. Muitas vezes o comando legal, pela sua própria natureza, ela não consegue abarcar todas as situações da vida. Por quê? Porque a vida ela é muito complexa. As possibilidades de acontecimentos são infinitos. O princípio jurídico, então, ele serve para que a lei não fique defasada com o passar do tempo. Quando você aplica o princípio jurídico, ela ressignifica o conteúdo da norma. Ela diz qual é o objetivo daquela norma. Muitas vezes, com o passar do tempo,
a norma ela não corresponde mais às necessidades daquela sociedade. Aquela sociedade mudou com o passar do tempo e muitas vezes a norma não mudou. A lei não mudou, a lei continua a mesma. O princípio jurídico, então, vai readequar, reinterpretar aquele comando normativo para dizer qual o seu real alcance e significado. Esse é o princípio jurídico, extremamente importante. Aí você vai me dizer, Rudy, dá um exemplo de princípio jurídico dentro do processo administrativo disciplinar. Bom, um dos princípios mais importantes do processo administrativo disciplinar é o direito de contraditório e ampla defesa. O que é direito de contraditório e ampla defesa? Ele é um princípio jurídico que informa o chamado devido processo legal. Isso significa que toda vez que você tiver uma pessoa numa condição de interessado de um processo administrativo ou de acusado num processo administrativo disciplinar, todo ato que foi emanado da comissão que tiver como objetivo produzir provas tem que se dar o direito de contraditório para a parte interessada. Isso significa notificá-lo, dar ciência para a parte de que a comissão está indo produzir uma determinada prova. Para quê? Para que esse interessado ou esse acusado no processo administrativo disciplinar possa, querendo, acompanhar a produção de prova, né? Se você for realizar uma perícia, por exemplo, que ele tenha tempo hábil para nomear um assistente técnico para acompanhar essa perícia, para fazer quesitos. Tudo isso é contraditório, é você dar a oportunidade do interessado contraditar os documentos e as provas que estão sendo produzidas pela comissão, né? E a ampla defesa. A ampla defesa, entre outras coisas, é você permitir que o interessado ou acusado possa produzir todas as provas em direito admitidas. E não só de produzir essas provas, como também de ter essas provas juntadas ao processo, apreciadas pela comissão e compreendidas corretamente, não é? De nada adianta a pessoa produzir uma prova se a comissão não lê a prova que foi produzida, né? Isso significaria ignorar o direito de ampla defesa do acusado, né? Além disso, nós temos também costumes. Os costumes são aquelas condutas que nós temos em sociedade, que são praticadas por todos e que são mais ou menos aceitas. Essas ações reiteradas, essas práticas reiteradas das pessoas na sociedade são chamadas de costumes. Isso também tem importância no direito administrativo disciplinar. Por exemplo, quando você vai proceder a uma intimação, o correto é você proceder a essa intimação por um documento escrito para ser entregue em mãos da pessoa interessada, com o atestado de recebimento, né, com a rubrica da pessoa dizendo que recebeu. Todavia, se você enviar um e-mail, uma correspondência eletrônica para a pessoa interessada e ela responder a correspondência eletrônica dizendo que recebeu, que está ciente de alguma providência que a comissão vai adotar, ciente de que ela tem que responder à comissão, essa resposta desse e-mail, dessa correspondência eletrônica, é suficiente para comprovar a ciência do servidor, a ciência do acusado, a ciência do interessado com relação a determinado ato da comissão, ok? Encaminhado correspondência eletrônica é um costume que nós temos. A Justiça Federal tem essa padronização de encaminhar notificações e movimentações processuais por e-mail, né? O direito administrativo ainda não incorporou essas inovações tecnológicas nas suas práticas, né? Mas, por uma questão de costume, você pode encaminhar uma documentação eletrônica. Essa documentação eletrônica sendo respondida, ela configura prova de que a comissão realizou o ato de informação, de notificação da parte interessada. Jurisprudência. É comum as pessoas confundirem o significado de jurisprudência. O que acontece? A pessoa pesquisa em um determinado sítio, pega, né, uma decisão isolada e diz que aquilo é uma jurisprudência.
As decisões de maneira isolada não são jurisprudência. A jurisprudência, ela constitui um conjunto reiterado de decisões de uma determinada corte num sentido. Por exemplo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São decisões reiteradas da Suprema Corte num determinado sentido. Não é uma decisão única, singular, uma decisão isolada, proferida muitos anos atrás e que está completamente em desacordo com a relação às decisões mais recentes daquela corte, daquele tribunal. Então a jurisprudência, ela não significa uma decisão isolada, ela significa um conjunto de decisões que assentam um entendimento daquele tribunal acerca de um determinado tema. Pois muito bem, pareceres vinculantes da AGU, Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União, TCU, e da Controladoria Geral da União, CGU. Nós vamos ver mais para frente, com um pouco mais de detalhe, acerca da função desses órgãos de controle. A Advocacia Geral da União, ela tem uma função mais de auxiliar as decisões do órgão executivo, não é? Mas os pareceres da AGU, quando ratificados pela Presidência da República, elas têm um caráter vinculante. Então, todos os órgãos administrativos, ao ter ciência do parecer vinculante, deve agir de acordo com o que preceitua esse parecer. O Tribunal de Contas da União, apesar de ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo, não é? Ele também interfere na maneira de proceder dentro da administração pública. As decisões do Tribunal de Contas da União são acordos do tribunal, e esses acordos eles também têm natureza vinculante. A administração pública deve seguir aquilo que foi preceituado pelo Tribunal de Contas da União. A Controladoria Geral da União, mais importante ainda para nós, que somos servidores públicos da Administração Pública Federal, porque a CGU é um órgão de correição. Então, as disposições da Controladoria Geral da União, elas são de suma importância para as comissões de PAD. Inclusive, o material principal que nós utilizamos para abordar a questão do processo administrativo é o Manual de PAD da CGU, o Manual de Processo Administrativo da Controladoria Geral da União. O Manual de PAD da CGU, por sua vez, ela também é, de certa forma, fonte do direito. Eu não coloquei aqui no slide, mas ela é fonte do direito na medida em que ela é doutrina, é um material doutrinário. Qual que é o problema do material doutrinário? É que muitas vezes o entendimento esposado pelo autor daquele livro, daquela obra de caráter didático, científico, ele é um posicionamento isolado. A doutrina ela não tem vinculação necessária com aquilo que os tribunais vêm decidindo. O pensamento científico ele tem um dever ético de seguir os preceitos da metodologia científica, certo? Então pode acontecer de um autor ou outro ter um posicionamento minoritário, um posicionamento isolado. Se você estiver pesquisando alguma matéria e for em um único livro, você pode correr o risco de pegar um posicionamento que é minoritário. Então esse é o problema de você confiar unicamente na doutrina. Em geral, você deve seguir todas as fontes, não só as leis, mas também dar atenção aos princípios jurídicos, não é? E à jurisprudência dos tribunais, ok?